Olá pessoal, seja bem-vindo ao Pava Responde Fora de Época, o quadro que eu respondo 7 perguntas de vocês. E hoje nós vamos começar direto. A primeira é do Carlos Miranda. Ele pergunta que ele estava vendo no livro Conversando com Deus que o escritor diz que ele teve mais de 600 encarnações, quando em média, segundo um vídeo que eu falei, a população da Terra teria em média 150 encarnações aqui no planeta. Então ele perguntou como será que ele contou desde a época primitiva? Pois é, realmente a média de encarnações dos seres aqui do planeta Terra são 150 encarnações, mas é uma média, pode ter menos e pode ter mais. Geralmente pode ter mais para mais, pode ter bastante mais. E isso muitas vezes também não quer dizer necessariamente uma grande evolução com isso. E essas encarnações não são todas na Terra, na verdade a minoria dessas encarnações, a grande minoria dessas encarnações são na Terra. A gente encarna em outros projetos e depois que saímos aqui do planeta Terra também a gente volta a encarnar em outros projetos, mas não é num mundo como este que tem este caos social, né? Este início da evolução, né? É um planeta que já superou certos estágios de evolução, fases naturais que um planeta vai atingindo e vai avançando, então a gente não vai necessariamente voltar para um planeta como a Terra, e para um planeta pior a gente não regride, quer dizer, para um sistema social menos evoluído do que já estamos a gente não volta, a menos que seja o mundo que você venha criando. O máximo que pode acontecer é a gente voltar aqui para o planeta Terra, que já vai estar no futuro do planeta Terra. Então vai estar um pouco melhor o sistema, é como a gente vai falar daqui a pouco mais também. Porém, digamos que aqui no planeta Terra a gente acaba pegando certos cacuetes da alma, sotaques ou hábitos, né? Porque afinal de contas é um planeta que as pessoas muitas vezes elas tentam se proteger dos demais, ou elas pensam que as coisas podem atacar ou não querer o bem para ela. Então a gente aqui no planeta Terra acaba ficando num sistema meio de ressalvo, de resguardo, de insegurança, pega certos hábitos, até mesmo hábitos de pensar, de falar que as coisas não são boas, que as coisas são negativas, não há suficientes, não há recursos, as coisas são limitadas, o certo é o politicamente certo, o errado é o errado certo, alimentação, crenças, descrenças, modo de pensar, modo de sentir. Então a gente acaba pegando um monte de manias e cacuetes que, digamos assim, não é muito eficiente da gente utilizar fora do planeta, em outros sistemas mais evoluídos, né? Então são hábitos que a gente precisa perder, hábitos que a gente adquiriu aqui na Terra que a gente tem que perder. E a gente encarna para fazer isso, só que em mundos mais avançados. Então a gente vai perdendo certos hábitos, certos costumes que não faziam bem para nós e que a gente já adquiriu em mundos como este, né? Onde a sociedade não é tão avançada. Mas isso não é ruim, porque o sistema vai ser muito melhor, vai ser muito bom, vai ser muito mais evoluído. E também não existe mais a coisa da morte, né? Que existe aqui para nós, que é essa inconsciência, essa esquecer de tudo que a gente passou, e tem um motivo para isso, a gente já falou aqui no canal. Porém, a gente não precisará mais passar por isto. Isso é uma experiência que a gente está passando aqui na Terra neste momento, a não ser que você escolha e queira vir para um sistema assim novamente, ou vai que você acha que tem coisas a aprender aqui, ou você tem algo a fazer num mundo desses, ou auxiliar, ajudar, né? Por exemplo, muitos de nós viemos para este planeta justamente para auxiliar ele a dar um passo a mais no seu rumo evolutivo. Então, essas 600 encarnações, muitas pessoas optam por vir várias vezes para mundos como este, para auxiliar no desenvolvimento dele. Viver num mundo, num sistema evoluído, avançado, é mérito. É por tu ter construído isto. Então, quando é que tua consciência vai se sentir tranquila que tu realmente construiu um mundo de paz e amor que agora deu? Posso viver lá para não voltar mais a mundos assim. Então, depois de ter ajudado bastante, com certeza a sua consciência vai estar tranquila para apenas ficar tranquilo realmente e confiar nos seus padawans, para fazer o bem para o universo enquanto você está num mundo de paz e amor, trabalhando para outros sistemas do universo, trabalhando para a edificação do universo em outras áreas. E você saberá que terá alguém como nós, em planetas como este, fazendo este nosso trabalho. Bom, a próxima pergunta do Bruno Carlos. Ouvi dizer que o mundo não acaba tão cedo, pois tenho temor de haver uma terceira guerra mundial. Espero que a humanidade supere o seu egoísmo e busque convivência mais fraterna. Que maravilha! Eu também espero que a humanidade supere o egoísmo e busque uma convivência mais fraterna, e é o único caminho que resta para a humanidade, né? Porque senão, não vai dar muito certo. Porém, realmente, o mundo não acaba tão cedo. Este planeta aqui, pode ter rumores que o mundo vai acabar, os últimos dias, os últimos meses. Não, isso não existe, como diria o Padre Quevedo. Não, o mundo não vai acabar tão cedo e não há nada para se preocupar. É o assunto dos nossos próximos perguntas, né? Que vai ter planetas que fazem as pessoas ficarem um pouco preocupadas. Mas o mundo não acaba tão cedo. E quanto à guerra, a terceira guerra mundial, não haverá mais.
pode haver rumores dela, porém ela não existirá mais. Felizmente o planeta Terra está evoluindo, por mais que não pareça, mas ele está evoluindo, está cada vez melhor nossa sociedade, nosso sistema. A gente já falou isso em outros vídeos, e é o que eu vou falar também no vídeo de terça-feira ou segunda-feira. Por mais que pareça que as coisas estão piorando, mas elas estão muito melhores cada vez mais. E quanto a bombas nucleares, esta opção está descartada, está obsoleta. Não acontecerá nenhuma explosão nuclear que causará grandes catástrofes no planeta. E nenhuma nação que fizer guerra vai utilizar bombas nucleares, porque, não sei se você sabe, mas os governos por trás do governo do planeta Terra, eles têm contato com os seres extraterrestres, e ao qual eles não revelam para a humanidade por diversos motivos, mas eles têm contato com esses seres, e esses seres que realmente são têm muito mais capacidades que os seres terráqueos aqui da Terra. Então eles já avisaram que não é possível haver, que eles não vão admitir tolerar uma bomba nuclear acontecer no planeta, porque eles criaram um sistema aqui na Terra que torna muito difícil a revelação extraterrestre, por causa que criou medo geral em toda a população, misticismo, desconhecimento, diversas outras coisas, né? Você já imaginou o que aconteceria se houvesse uma revelação em massa da existência extraterrestre? Ia ser o maior caos já visto, ia ser muito pior do que melhor. Então, também mais um assunto que vem daqui a pouquinho sobre a tal da data limite. Será que é verdade a data limite? Vai ser nas próximas perguntas, quer ver? Vamos para a próxima. O Jorge Luiz Melo Pereira, acredito que ele tenha dito sobre o desbloqueio da glândula pineal através de formas que seria ouvir sons a frequências 936 Hz, ingerir cristais de borax, chás, etc. Sim, todas as coisas elas vão auxiliar na desatrofiação da glândula pineal. Pois é, tudo isso pode auxiliar, mas o que auxilia de fato e o que faz a diferença de fato é utilizar a glândula pineal. É o principal para ela voltar a funcionar. Bem, como é que se usa a glândula pineal? Através de meditações, de exercícios espirituais, com cristais, com emanações energéticas, com trabalhos energéticos, com trabalhos vibracionais, com exercícios de projeção, com a projeção, com exercícios de abrir a clarividência, de abrir a clareaudiência. A gente tem alguns desses exercícios aqui no canal. Outros eu precisei tirar do ar, porque as pessoas acabavam ficando com medo de ver o mundo espiritual aberto à sua frente. O que os monges zen faziam para abrir a terceira visão? Eles, certo, tinham alguns métodos não ortodoxos, mas eles também ficavam num quarto escuro por 3 dias, porque eles se obrigavam a utilizar outros sentidos para se movimentar, para andar. Eles ficavam em completo silêncio, o que deixava aberto para novas percepções, mais ou menos o que faz a meditação. Utilizar a glândula pineal é o que mais desenvolve ela. Não adianta nenhuma outra técnica ou outro processo se você não utilizar a glândula. Utilizar numa escala maior, né? Porque todos utilizamos. Os exercícios vibracionais, tanto com a imaginação, eu posso deixar um link de exercícios vibracionais, quanto movimentando objetos. Se você tem um pêndulo na sua casa, eu tenho certeza que com a sua mente você vai conseguir movimentá-lo facilmente. Faça estes exercícios de movimentação vibracional. Concentre sua atenção na terceira visão e procure usar sua sensibilidade. E o principal é deixar a mente quieta. Quando você deixa sua mente quieta, você dá tempo para... Essa glândula pineal enche de energia, vai enchendo de energia. A próxima pergunta é sobre constelação familiar. Você tem algum vídeo sobre isso? Pois é, pessoal. Constelação familiar é um tema que eu quero trazer muito bem trazido aqui para o canal. Tanto que eu irei entrevistar a Valéria, que é uma das maiores consteladoras do Brasil. Ela se formou com o Bert Hellinger, que é o que criou a técnica trazida lá da tribo Zulu africana. E é uma técnica fantástica. Eu trabalhei por 5 anos com a constelação. Então eu quero entrevistar a Valéria, porém ela está sempre muito atarefada, mas eu irei chegar o dia que eu vou falar com ela, que eu vou conseguir fazer uma entrevista completa com ela aqui para o canal, com ela falando da própria boca o que é a constelação. Porém, eu irei dar uma pincelada. Eu sei que se eu falar aqui por 4 horas sobre o que é a constelação, talvez eu não conseguirei dar um esboço. Então, em resumo, a constelação sistêmica familiar é sobre te colocar no teu correto lugar no teu sistema familiar. Ela diz que se você não estiver no seu lugar do sistema familiar, você vai angariar problemas em todas as áreas da tua vida. Como, por exemplo, existem 3 leis, que é as 3 leis do amor. Eu fiz um vídeo sobre elas. As 3 leis do amor é o direito de dar e receber, o direito de pertencer e a lei da hierarquia, as 3 leis do amor. O direito de dar e receber diz que se você dá mais do que você tem, ou mais do que você recebe, você vai estar em desequilíbrio. E isso pode te dar
diversos desequilíbrios na área financeira e em outras áreas, como também anemias ou problemas de saúde, coisas do tipo, porque você dá mais do que você recebe, você pode ter uma energia baixa ou coisa do tipo, da mesma forma como também receber mais do que dá também causa desequilíbrio. A outra lei, a da hierarquia, diz que se você não respeita a hierarquia dentro da sua família, isso vai causar um problema em diversas áreas da sua existência, como, por exemplo, não conseguir ascender os cargos no trabalho, porque você vai ter um problema de hierarquia em todos os lugares da sua vida. Você vai se achar superior aos seus pais e etc. Diversos os leques de possibilidades de coisas que podem acontecer contigo por não estar no seu lugar no sistema. E o direito de pertencer é que se a pessoa não acha que ela pertence ao seu sistema familiar por algum motivo, alguma exclusão familiar, ou a família não aceita certa coisa da pessoa, por algum motivo que a pessoa não sente que ela pertence ao seu sistema familiar, ela vai se sentir desconectada do mundo, ela não vai sentir que pertence a nada e tem altas chances de estar em uma depressão. E este é um dos leques que abre, mas é o mais comum. Então, se a pessoa volta para dentro do sistema através de palavras de poder, através do campo morfogenético que é aberto na sala da constelação, onde as pessoas representam as pessoas e elas entram neste campo, elas começam a sentir como as pessoas sentem. Então a Valéria, ela observa tudo isso e consegue organizar esse sistema todo com as palavras de amor, com as palavras de ordem, e vai mudando as informações no sistema morfogenético e a situação se resolve do dia para a noite. Agora eu sei que existe em vários lugares do país a constelação familiar, eu sei que tem em várias cidades do país. A próxima pergunta é do Mário Petrucci. Ele pergunta: Pedro, como ficam as pessoas que desencarnam com demência? Elas são ajudadas a melhorar sua consciência? Com certeza. As pessoas que encarnam com demência, elas tiveram que vir com esta situação. Realmente é um karma notório, porque geralmente ou ela causou algo a alguém que transformou desta forma, ou ela tirou a sua vida de alguma forma meio brusca. Então ela precisa resgatar esta energia voltando para o planeta com algo nesta área, porque essa energia vai permanecer com ela. E como é uma energia física que ela adquiriu aqui no físico, ela vai precisar resolver aqui no físico. Então ela tem que voltar para resgatar essa energia, como? Através de uma demência, através de alguma deficiência mais grave. Eu até vou contar a história de uma pessoa que ela se tirou a vida, com uma explosão de uma bomba. E ela, digamos assim, que ela perdeu os membros nesta explosão, foi bem forte. E ela precisou retornar ao planeta sem os braços e sem as pernas. Mas é que ela fez propositalmente. Então se você acha que sua vida é ruim, se suicidar é muito pior, pode ter certeza. Porque você adquire um karma contra você muito grande. É uma energia que você vai ter que resolver. Ou seja, pior é que você vai ter que voltar e de uma forma pior. Então, não vale a pena mesmo. A luz da verdade diz: 2019 está chegando, a transição planetária vai ocorrer finalmente. Será essa a data limite para nós? A transição planetária, minha gente, começou já faz bastante tempo. Muitos anos mesmo. Na verdade, a transição planetária ela é constante. Ela dá uma aceleradinha, uma diminuidinha, uma aceleradinha. E no momento ela está dando uma aceleradinha. Mas toda mudança, toda transição é lenta, toda evolução é lenta, é muito lenta. E o prazo oficial para que termine essa transição planetária é 2072, em que em 2056 já vai estar estabilizado a nova era, que se chama, onde a sociedade já vai olhar para trás e vai ver como a gente está primitivo agora. Só que essa transição, ela é muito lenta. Gradual, ela é aos poucos, ela é com a nossa participação, ela é como a gente está vendo. As pessoas vão se dando conta dos problemas, dos erros, das falhas no sistema e vão tentando fazer com que isso vá melhorando. E aos poucos isso vai melhorando. Se a gente olhar 150 anos atrás, pessoas eram queimadas em praça pública e isso era motivo de comemoração. Você pode ver que muita coisa mudou. Hoje se luta pelos direitos de cada um. Hoje se luta pela liberdade, pelas diferenças. Por mais que eu diga que as diferenças são a minoria, que a gente tem muito mais coisa igual do que as diferenças, na verdade acho que a gente não tem quase nada de diferença se for comparar com as igualdades. Porém, hoje em dia há um apelo pelo humano, pela humanidade, pela vida, por todas as mesclas, por ser feliz, por buscar a felicidade. Antigamente se acreditava que a globalização ia ser a melhor coisa do mundo, e as pessoas viviam pensando no futuro, que o futuro ia ser muito melhor. Não, a gente vai lutar pelo meu país e o meu país vai ser melhor, vai crescer, os países vão se unir. Hoje em dia se viu que
não é bem assim a tal da globalização que tanto queriam, pelos motivos que a gente vai falar no próximo vídeo. E hoje as crianças e os seres mais jovens, eles não têm uma perspectiva de futuro. Na verdade, se eles forem ter uma perspectiva de futuro, é horrível. É que a água vai acabar, é que a seca, ou que a terra vai esquentar, ou que vai acabar os recursos, ou que o país tem alguma possibilidade de melhorar, guerra, enfim. A pessoa hoje no planeta, ela não tem perspectiva de futuro, e isso é horrível para o jovem, e é isso que causa depressão, porque eles não têm objetivos maiores de vida, afinal de contas, não sabem nem se a Terra vai existir, porque vai ter planeta X, vai ter isso, vai ter aquilo vai ter terremoto e tsunami, então tá brabo viver no planeta Terra, dessa forma. E tudo isso é uma ilusão, pessoal, porque não é verdade. A única verdade é o amor. E a revolução, ela é lenta e contínua, e a nossa sociedade sempre estará melhor. A água nunca vai acabar. Eu fiz um vídeo aqui dizendo que a água, pelo contrário, ela aumenta em vez de acabar. Como eu disse, também não vai ter guerra. A próxima pergunta é do Santo de Deus, e é uma pergunta que eu garanto, é a mais pedida. FM. A pergunta sobre Nibiru, Trappist, Hercólobos, Helenin, segundo o Sol. Pois é, pessoal. A gente sabe, a gente conhece os planetas, esses Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, Sedna, blá blá blá, e diversos outros, inclusive tem achados muitos planetas novos, né? Vou deixar links aqui em cima. Porém, também existem planetas extrafísicos, planetas que não são físicos, né? E existem, e também tem órbitas junto com os demais. Olha, então demorou para que eu conseguisse ter alguma resposta nesta área, porque os mentores se calavam. Inclusive eles dizem que tem coisas que nós não temos que saber, que o homem acha que sabe muita coisa, mas ele não sabe de nada, e tudo que ele pensa sobre o planeta Terra, o sistema solar, é bem diferente do que é. Enfim, pelo que eu entendemos, não há problema nenhum com estes astros. Eles não fazem influência magnética sobre a Terra. Eles são do plano espiritual e têm funções energéticas normais e reguladoras, ou seja, eles não representam nunca nenhuma ameaça, também não iremos vê-los a olhos físicos, e que não vai alterar em nada nossa sociedade. A sociedade vai continuar progredindo e melhorando. E ele disse sim também que é para não se preocupar de forma alguma com meteoros e nada que vem do céu. Eles dizem sempre olhem para dentro. Então, realmente, pessoal, eu não tenho preocupação nenhuma com esses planetas. O segundo Sol também a gente já falou sobre isso em um outro vídeo. O segundo Sol é um Sol, porém é um Sol que a gente não consegue ver porque ele tem uma outra qualidade de energia, né? E talvez a gente consiga ver ele no plano espiritual, o que eu ainda não consegui ver também. E os mentores também não falam nada sobre este assunto. Quem falou sobre este assunto foi o Carran, que o Carran disse que esse Sol também, ele é um Sol que a gente não consegue enxergar, pois ele é um Sol negro para nós, e ele seria o responsável pelo reequilíbrio do planeta Terra, que ele foi expelido da órbita do Sistema Solar há muito tempo atrás, e ele está lentamente voltando, que quando ele chegar, vai representar o equilíbrio de todos os sistemas. E então realmente isto é possível desse segundo Sol, porém eu não tenho mais informações sobre ele. E dizem inclusive que ele já está muito perto, só que a gente não consegue enxergar porque ele tem outra qualidade energética. Claro, a nossa evolução, nosso equilíbrio humano também está muito perto. O que é 79 anos? Olá, aqui é o Pedro do Futuro interrompendo o seu vídeo. Eu tenho a notícia sobre um outro Sol, sim. O Sol interior da Terra, o Sol do outro lado da Terra, o Sol das civilizações internas, é um outro Sol. Esse todos podem conhecer em projeção, não é o mesmo que este. E também tem outro Sol, o grande Sol astral, que ilumina todo o plano astral. Bom, e sobre a data limite, finalmente, pessoal, não existe essa data limite. Pode ter sido o Chico Xavier que falou, porém acho que ela não foi bem interpretada. Porque, imaginem vocês, ETs se juntaram, incluindo Jesus, em um grande conclave cósmico, porque estavam achando que o planeta Terra não estava andando da forma certa. Imagina se os seres iriam achar que algo não está andando da forma certa. Ele não percebeu que se colocasse o gato e ratos na mesma jaula, iam fazer gato e sapato. Mas os ETs achavam que não, talvez. Será que eles não iriam perceber o que poderia acontecer? Que um ia querer ter mais que o outro, que 1% da população ia pegar tudo, que ia fazer a massa de escravo, que ia fazer lucro sobre lucro. Daí Jesus vem e faz uma intervenção. Espera aí, vou dar uma data limite, vocês têm mais 50 anos. Imaginem vocês, Jesus Cristo, um ser de uma evolução tão grande, de uma consciência tão grande, dar um limite para uma sociedade, ou por exemplo assim, se até lá tal coisa não acontecer, nós iremos aparecer. Ele não ia suspeitar o que ia acontecer, né? Eu acho que Jesus Cristo, as consciências mais elevadas do cosmos, têm uma dimensão de consciência tão grande que eles inclusive já sabem tudo o que aconteceu e que acontecerá, porque tudo já está e a gente vai tomando consciência pouco a pouco. O que eu acredito sobre a tal data limite é que a mentalidade da população já estará muito melhor para receber essas informações. Nossa sociedade também já vai ter avançado alguns grandes passos fundamentais
como a energia livre. Pessoas como vocês, do lado da espiritualidade, estarão ganhando mais campo para atuar, pessoas estarão com uma mentalidade mais aberta. Eu acredito que vai ser um marco na evolução da sociedade para o lado positivo. Mas sobre terem estipulado uma data para a humanidade não brigar, eu não acredito. Eu até acho que os seres humanos estavam aqui na Terra para se entender, para discutir, para rever suas atitudes, que é o lugar que eles têm para fazer isso. Não podem fazer em lugar mais nenhum do universo, por isso existem lugares como este. O que eu acho ainda é que os criadores do projeto viram além. Eles viram 2019 como o limite da nossa ignorância e da nossa intolerância. Tem até uma frase que eu vou ler aqui para finalizar o vídeo. Tem um provérbio que diz que o inimigo é aquele que não ouviu ou não entendeu a história do outro, que não explicou e não escutou. E o pessoal do espaço diz que só vai se apresentar para a humanidade o dia que ela se unir como uma família, abandonar de vez as armas e se unir em um só país, em um só mundo. Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixe suas perguntas para o próximo Pava Responde do dia 19 do mês que vem, aqui nos comentários desse vídeo. Agradeço muito a presença de todos vocês. A gente se vê no próximo. Um grande abraço e até mais!